Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2019/2020, numa prova de primeira fase, e lá na prova é a questão de número 48. Vamos ao enunciado do problema. Considere o polinômio p de x igual a x ao cubo menos mx ao quadrado mais x mais 5 mais n, sendo mn números reais fixados. Sabe-se que toda raiz z igual a mais bi com a e b reais da equação p de z igual a zero satisfaz a igualdade a igual a mb ao quadrado mais nb menos 1. Então, a soma dos quadrados das raízes de p de z igual a zero é igual a... As opções são 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Então, ele quer saber a soma dos quadrados das raízes, né, da equação p de z igual a zero. Então vamos à solução do problema. Observe que no enunciado ele dá esse polinômio de grau 3 e ele informa que mn são números reais, né? Porque mn são desconhecidos, mas ele informa que são números reais fixados. Então a gente tem um polinômio de grau ímpar em que todos os coeficientes são números reais. Ora, sabemos da teoria que se um polinômio ele tem grau ímpar e todos os coeficientes dele são números reais, então ele tem que ter raiz real, ok? E detalhe, né? Tendo raiz real, essa raiz é numa quantidade ímpar. Então, como ele tem grau 3, ou ele tem apenas uma raiz real e duas são imaginárias, ou ele vai ter as três raízes reais, e aí, portanto, nenhuma imaginária, ok? Vamos analisar isso durante a solução. Só que ele fala lá no enunciado que toda raiz do tipo z igual a mais bi com a e b reais satisfazem essa igualdade aqui, ok? Mesmo, entendam que toda raiz do tipo a mais bi, como a e b são números reais, né? Observe que quando b for zero, você encontra a raiz real da equação, porque se o polinômio ele tem grau ímpar e todos os seus coeficientes são reais, então obrigatoriamente vai ter raízes reais para esse polinômio. E detalhe, a quantidade de raízes reais é em número ímpar, né? É uma quantidade ímpar. Então, ou ele tem uma raiz real e duas são imaginárias, ou ele tem todas as raízes reais, no caso as três, né? Mas aí qualquer raiz do tipo a mais bi com a e b real vai satisfazer essa igualdade aqui. Então vamos inicialmente, né, analisar essas raízes ou essa raiz real do polinômio, certo? Então observe que para a raiz ser real, eu vou ter que ter o b, né, igual a zero, ok? Para a raiz ser real, eu vou ter que ter o b igual a zero, pois se o b for diferente de zero, a raiz vai ser imaginária, ok? Então, fazendo b igual a zero, b igual a zero, temos... Aí quando b for zero, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar todas as raízes reais que o polinômio admite, ok? Só que todas as raízes do polinômio, do tipo a mais bi com a e b real, todas as raízes do polinômio desse tipo, elas satisfazem essa igualdade. Então, se eu fizer o b igual a zero nessa igualdade, observe que se a gente faz b igual a zero nessa igualdade, a gente vai ficar com a igual a m vezes zero ao quadrado
mais n vezes 0 menos 1. E aí a conclusão disso é que o A vai ser igual a menos 1. Ora, mas a raiz ela é do tipo Z igual a mais BI com A e B reais. Aí se eu faço B igual a 0, eu encontro A igual a menos 1. E aí eu vou ter que a raiz Z vai ser igual a menos 1. Portanto, Z igual a menos 1 é a raiz real. Z igual a menos 1 vai ser a raiz real do polinômio, certo? Aí vamos analisar com mais detalhes essa raiz. Então, vamos escrever isso aqui. Z igual, como Z é igual a mais BI, eu estou fazendo o B igual a 0, encontrei A igual a menos 1, né? Então, Z igual a menos 1 é raiz real do polinômio. Essa é a conclusão, quando a gente faz o B igual a 0. Agora vejam, se Z igual a menos 1 é raiz real do polinômio, ou ele vai ter uma raiz real e essa vai ser menos 1 e as outras duas são imaginárias, certo? Ou as três raízes são reais, já que ele tem grau ímpar, então e todos os coeficientes reais, admitindo raiz real, ela será em quantidade ímpar. Então, ou só vai ter o menos 1, uma vez como raiz, e aí as outras duas são imaginárias, ou então as três raízes são iguais a menos 1. Mas veja, vamos supor que as três raízes do polinômio sejam iguais a menos 1, que menos 1 seja a raiz tripla do polinômio. Aí o polinômio, ele seria do tipo P de x igual a x mais 1 elevado à terceira, admitindo que todas as raízes do polinômio sejam iguais a menos 1, ok? Só que quando eu desenvolvo x mais 1 ao cubo, isso vai dar cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Agora vamos comparar esse polinômio que a gente acabou de encontrar, admitindo que todas as raízes do polinômio são iguais a menos 1. Vamos comparar esse polinômio que a gente encontrou com o polinômio do enunciado. Aí observe que o polinômio do enunciado, ele é x elevado à terceira menos mx elevado ao quadrado mais x mais 5 mais n, ok? Aí se você compara o polinômio do enunciado com o polinômio que a gente encontra, admitindo que todas as raízes são iguais a menos 1, a gente vai ter uma contradição, né? Porque se você compara termo a termo, x ao cubo com x ao cubo, menos mx2 com 3x2, até aí tudo bem. Agora observe aqui que o termo em x, nesse polinômio, é 3x. E o termo em x nesse polinômio é apenas x. Então, esse polinômio que eu encontrei não é o polinômio do enunciado. Temos, portanto, uma contradição. Ok? E aí, chegamos a uma contradição por quê? Porque a gente admitiu que todas as raízes do polinômio são reais. E aí ele não vai poder ter as três raízes reais. Ok? Por causa dessa contradição. E aí, nesse caso, qual é a conclusão? Que apenas uma raiz é real, certo? E essa raiz real, de todo jeito, vai ter que ser o menos 1, certo? E aí, vejam, se menos 1 é raiz, né? Vamos escrever aqui as raízes do polinômio. Então, raízes do polinômio. A gente chegou à conclusão que só pode ter uma real, e essa raiz real que ele admite é o menos 1. Aí as outras duas são números imaginários, né? Do tipo A mais BI
com A e B números reais. Só que aí a gente sabe do teorema da raiz imaginária que se um polinômio tem todos os coeficientes reais e ele admite o número imaginário como raiz, então admite também o conjugado. Então o número A menos BI também vai ser raiz do polinômio. E é claro, nesse caso aqui o B tem que ser diferente de zero. Ok? Então você tem que as raízes vão ser menos 1, sabemos já uma delas, e as outras duas são A mais BI e A menos BI. Ora, usando o fato que menos 1 é raiz, vamos colocar no polinômio e descobrir uma relação entre o M e o N. Então, se menos 1 é raiz, botando menos 1 no polinômio, né, a gente vai ter que P de menos 1 vai ser igual a zero. Só que fazendo a substituição no polinômio, vamos ter o seguinte: menos 1 elevado à terceira, menos m vezes menos 1 elevado ao quadrado, mais menos 1, mais 5, mais n. Isso aqui vai ter que dar igual a zero. Aí com isso a gente conclui o seguinte, que o n menos o m, ou passando para o outro lado, né, aí fica m menos n, vai ser igual a 5 menos 1, 4, menos 1 vai dar 3. Então a gente sabe que a diferença entre o m e o n é igual a 3. Em algum momento a gente vai precisar disso aqui, certo? Porque a gente vai encontrar um deles e aí, tendo essa relação entre os dois, a gente obtém facilmente o outro. Então, sabendo que menos 1 é raiz, a gente conclui que m menos n é igual a 3, ok? Agora vamos voltar lá para aquela relação do enunciado que todas as raízes do polinômio satisfazem, certo? Aí para isso vamos para uma nova folha aqui. Então vejam, todas as raízes do polinômio satisfazem essa relação aqui, A igual a mb2 mais nb menos 1. Agora note que para raiz menos 1 que a gente encontrou satisfazer isso, satisfazer essa relação, é necessário que o b seja zero, né? Agora, a gente tem aquelas outras duas raízes que são A mais BI e A menos BI. Ora, A mais BI satisfaz essa relação e A menos BI também. Ou seja, se eu usar agora a raiz A menos BI, eu vou ter a seguinte relação. A igual, aí eu troco o B por menos B. Aí vai ficar M vezes menos B ao quadrado. Isso mais n vezes menos b, menos 1, ok? Lembre que todas as raízes do polinômio satisfazem essa relação. Então, em particular, A mais BI satisfaz e A menos BI também. Portanto, temos aqui um sistema. Então, arrumando essas duas equações, ou as duas igualdades, vamos ter o seguinte: A igual a mb2 mais nb menos 1, e a outra vai ficar A igual a mb2 menos nb menos 1, ok? Aí com isso, né, olhando para essas duas equações, o que é que a gente pode concluir? Ora, se a gente subtrai membro a membro, o que a gente conclui é que 2nb vai ser igual a zero. Só que se 2nb é zero, a gente vai ter que ou b é zero ou n é zero. Só que o caso b igual a zero, a gente já analisou, ok? Já foi analisado o caso b igual a zero. Então, agora a gente precisa analisar quando b não é zero. Então, se b é diferente de zero, obrigatoriamente vamos ter que n é igual a zero, ok? E aí, se o n for zero, o que é que vai acontecer? Se o n é zero,
a gente pode voltar lá naquela relação que tinha m menos n igual a 3, né? A gente sabe lá que m menos n é igual a 3. E aí trocando o n por zero, vamos ter que o m vai ser igual a 3. Então observe que o n é igual a 0, né? E o m é igual a 3. Aí vamos agora tentar descobrir o valor de b. Ou talvez não seja necessário, né? Porque ele pede a soma dos quadrados das raízes da equação ou do polinômio. Então, já que a gente tinha como únicos coeficientes desconhecidos, né? Era o coeficiente x2 que estava em função de m e o termo independente que estava em função de n. Então vamos pegar o n igual a 0 e o m igual a 3 e substituir lá no polinômio. Então, voltando lá para o polinômio do enunciado, vamos ter o seguinte: p de x igual a x à terceira, né, menos mx ao quadrado, mais x, mais 5, mais n. Esse é o polinômio. Então, como a gente descobriu que o m é 3 e o n é 0, quando a gente substituir, vamos ter o seguinte polinômio: p de x igual a x ao cubo. O m, como é 3, vai ficar menos 3x ao quadrado. Isso aqui mais x, e o n é 0. Como o n é 0, o termo independente vai ficar igual a 5. Então, encontramos aí o polinômio. E ele pede a soma dos quadrados das raízes da equação p de z igual a 0, né? Então, ele pede simplesmente a soma dos quadrados das raízes desse polinômio. Então, vamos fazer isso agora. Então, vejam, o polinômio é p de x igual a x elevado à terceira, menos 3x ao quadrado, mais x, mais 5. E aí eu quero a soma dos quadrados das raízes dessa equação aqui, p de z igual a 0. Ora, se a gente quiser utilizar o z, tá certo? Isso tanto faz calcular diretamente no polinômio ou trocar o x do polinômio por z. Então, a gente vai ter z à terceira menos 3z ao quadrado, mais z, mais 5, isso aqui igual a 0. E aí queremos, né, pelo enunciado, a soma dos quadrados das raízes desta equação. Ora, a soma dos quadrados das raízes dessa equação suponha que eu denomine as raízes de z1, z2 e z3. Então, a gente quer z1 ao quadrado mais z2 ao quadrado mais z3 ao quadrado. Só que a gente sabe que a soma de 3 quadrados pode ser escrita como sendo a soma elevada ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma, né? Menos 2 vezes a soma dos produtos 2 a 2, z1, z2, z1, z3, mais z2, z3, ok? Aí observe que por relação de Girard, a gente pode obter esse lado direito facilmente. Por quê? Porque aqui eu tenho a soma das raízes, né? A soma das raízes sabemos que é menos o b da equação dividido pelo a. Então, z1 mais z2 mais z3 vai dar igual a 3. Então, vai ficar aqui 3 elevado ao quadrado menos 2 vezes. Aqui é outra relação de Girard, né? Para a equação de grau 3, a soma do produto 2 a 2 vai ser o c dividido pelo a. Então, seria o coeficiente do termo de grau 1 dividido pelo coeficiente do termo de grau 3. Então, se eu dividir 1 por 1, vai dar igual a 1. Então, vai ficar aqui 2 vezes 1. Tá? Então, a soma das raízes é igual a 3.
e a soma dos produtos 2 a 2 é igual a 1. E aí a gente vai ter como soma dos quadrados das raízes o quê? 3 ao quadrado é 9, menos 2, isso dá igual a 7. Então a soma dos quadrados das raízes dessa equação, ou das raízes do polinômio lá do enunciado, dá igual a 7. Aí voltando lá nas alternativas, né? Voltando nas alternativas, o 7 encontra-se na alternativa B. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta do problema. Ok, pessoal? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.